Existe uma presença que observa você, mesmo quando não há ninguém por perto. E o mais assustador é que talvez você já tenha sentido isso. Algumas pessoas chamam isso de intuição, outras de proteção espiritual. Mas antigos relatos escondidos descrevem algo muito mais profundo. Uma presença invisível, silenciosa, que aparece exatamente antes de mudanças impossíveis acontecerem. Hoje, você vai descobrir por que milhões de pessoas ao redor do mundo sentem que estão sendo observadas, mesmo completamente sozinhas. Tudo começa de maneira extremamente comum. Você sente aquele silêncio estranho, como se o ambiente tivesse mudado. Então, sem motivo aparente, vem aquela sensação, como se alguém estivesse ali, mas não há ninguém. A maioria ignora isso. Diz para si mesma que é apenas ansiedade, cansaço, imaginação. Mas o que intriga estudiosos espirituais, teólogos e até psicólogos é que essa sensação aparece da mesma forma em culturas completamente diferentes. Civilizações antigas acreditavam que existiam observadores invisíveis, entidades espirituais que acompanhavam silenciosamente os seres humanos. E o mais estranho é que muitos desses relatos começam exatamente iguais aos seus. Uma sensação silenciosa, antes de algo mudar para sempre. Os antigos chamavam isso de o momento do véu. Acreditava-se que existiam momentos específicos em que o mundo espiritual se aproximava do mundo físico. E nesses momentos, algumas pessoas começavam a perceber sinais impossíveis de ignorar. Talvez você já tenha vivido isso. Você acorda no meio da noite, sem motivo, e por alguns segundos sente claramente que não está sozinho. O mais assustador é que inúmeros relatos espirituais descrevem exatamente a mesma experiência. Coincidência? Ou existe realmente algo tentando nos alertar? A Bíblia possui relatos extremamente misteriosos sobre isso. Em diversos momentos, personagens descrevem sentir uma presença antes de grandes acontecimentos. Moisés percebe algo estranho antes da sarça em chamas. Elias sente o vento silencioso antes da revelação. Daniel relata presenças invisíveis em momentos decisivos. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Essas presenças raramente aparecem de forma clara. Elas são sentidas, como se algo observasse, esperando o momento certo. Talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas sentem arrepios sem explicação, mudanças repentinas de energia, ou aquela sensação impossível de descrever. E se esses momentos não forem acidentes? E se forem sinais de que existe algo além daquilo que conseguimos enxergar? Mas agora vem a parte mais perturbadora. Nem toda presença invisível é negativa. Algumas parecem surgir exatamente quando uma pessoa está prestes a desistir. Relatos espirituais descrevem momentos em que pessoas sentiram uma presença intensa, segundos antes de tomarem decisões que mudariam suas vidas. Como se algo estivesse tentando impedir que elas caíssem. Isso fez nascer uma teoria silenciosa entre estudiosos espirituais. Talvez existam observadores invisíveis acompanhando certos caminhos humanos. Talvez algumas pessoas estejam sendo guiadas, sem perceber. E talvez você seja uma delas, porque existe um detalhe que se repete em quase todos os relatos. A sensação aparece exatamente antes de uma transformação, antes de um término, antes de uma perda, antes de um encontro, antes de uma revelação. E se o observador invisível não estiver apenas vendo você, mas esperando você perceber que ele está ali? Muitas pessoas acreditam que o mundo espiritual se comunica através da sensação,
não das palavras. Porque quando algo é revelado cedo demais, perde o impacto. Então talvez a presença que você sente não queira assustar você. Talvez queira despertar você. Despertar para algo maior. Talvez por isso tantas pessoas sintam que suas vidas estão mudando, mesmo sem conseguir explicar por quê. Porque algumas mudanças começam invisíveis. Agora eu quero que você seja completamente sincero. Você já sentiu que havia uma presença observando você, mesmo estando sozinho? Já acordou sentindo que algo estava diferente, sem conseguir explicar? Se isso já aconteceu com você, talvez exista mais acontecendo ao seu redor do que imagina. Comente abaixo a frase: "Eu senti a presença", porque eu quero saber quantas pessoas também estão percebendo esses sinais silenciosos. E lembre-se, nem tudo que observa pode ser visto.